Eu, como professor, sempre ouço os meus alunos falando, perguntando por que de eu virar professor, de por que eu realmente escolhi essa área, se eu realmente gostava, se, enfim, porque na cabeça de um aluno não faz sentido uma pessoa virar um professor. E hoje eu quero apresentar algumas coisas sobre ser professor, algumas vantagens sobre ser professor. O maior lado positivo de ser professor é basicamente você trabalhar pela manhã por muitas vezes e alguns momentos pela tarde. Então você pode ser professor pelo turno da manhã ou pelo turno da tarde. Se você for dar aula para ensino médio, como eu vou dar futuramente, é meio complicado você dar aula somente pela manhã. Então, em alguns momentos você vai ter que dar aula também pela tarde. O que não é uma coisa tão ruim assim, porque por vezes, se você não tiver o turno cheio, a carga horária é cheia, no caso, das 7 às 5. Sim, professores trabalham das 7 às 5. Por quê? No máximo até às 6 horas, porque é o horário que os colégios fecham. O horário que os colégios oficialmente fecham em todos os locais. Então, na sua cidade, no seu bairro, muito provavelmente deve ter um colégio que fecha entre as 5 às 6 horas. Então, durante esse período de tempo. E esse período de tempo que a gente trabalha justamente, às vezes não é igual às outras pessoas, porque alguns outros trabalhos você pode largar em 6, 7 horas. Tudo bem que você também tem uma entrada que vai corresponder, então vai ser 8 horas de carga horária de trabalho. E professor, por ganhar por aula, tem uma que são 50 minutos cada aula normalmente, então tem um certo cálculo em relação a isso. Então, pela turno da manhã você pode dar tantas aulas, que no caso você pode dar 5 aulas. Aí pela tarde você pode dar mais 3, mais 4 aulas, e por aí vai, enfim. Eu tô dando só exemplos porque eu não tô para pensar muito bem agora sobre isso, mas você tem essa grande vantagem, que você por ganhar por aula é muito bom, porque você tem uma noção muito melhor de quanto é que você está ganhando, se você está ganhando menos, mais, o quanto é que você pode trabalhar em outra escola, se você pode realmente fechar uma carga horária em uma escola. Dependendo da matéria é muito flexível. Então, por exemplo, física é uma matéria que exige pouco carga horária da escola, então a escola em si tem que dar só o mínimo de horas de física, que é pouco. Venhamos e convenhamos, é bem pouco. Então, você pode chegar e ter uma noção de como é que você vai estabelecer isso. Se você vai uma vez só na escola, se você pega metade de um dia, depois metade de outro dia. Enfim, você tem um controle muito maior sobre o seu tempo de trabalho. Claro que, para quem é professor e precisa de dinheiro, por muitas vezes não aceitam justamente vagas que encham mais a carga horária. Que no caso, o professor de matemática mesmo, raramente ele consegue dar aula em 2 escolas ao mesmo tempo, porque é uma carga horária totalmente cheia. Normalmente o professor de matemática é o que mais convive com os alunos, exceto o professor de português. Então são os dois que andam pá a pá, sempre estão lá junto com os alunos, fazendo as atividades e por aí vai. Isso principalmente em Fundamental 2. Já ensino médio, se eu não me engano, já é um pouquinho diferente, porque como ensino médio tem várias outras matérias, então dá para diversificar um pouco mais. Tem uma diversificação bem grande em relação às matérias, já que tem química, física, biologia, filosofia, sociologia e por aí vai. Obviamente no ensino médio mudou muita coisa, mas ainda assim você tem professores que vai estar diversificando muito mais as áreas. Vai ser não somente as matérias mais base, que no caso agora tem um monte de coisa de matéria maluca aí que nem eu faço ideia, ainda não parei para poder ver muito bem sobre isso. Tudo isso é uma coisa que faz com que tenha uma vantagem muito grande ser professor. Fora o contato com os alunos, que você tem um contato muito grande com pessoas mais jovens que você, e você consegue entender um pouco mais de como é que o mundo está se guiando, como é que o mundo está indo. Porque uma coisa que eu vejo muito é basicamente uma pessoa que envelhece e não sabe mais as modas de hoje em dia, não sabe os cantores populares, os cantores que as pessoas mais jovens gostam. Por exemplo, tem uma aluna minha mesmo que hoje ama falar de Bonchan, então é basicamente um cantor. E você fica mais atualizado em relação ao mundo, você entende um pouco mais das trends que estão acontecendo. Eu acredito que em ensino médio acaba acontecendo muito mais isso, de você estar realmente muito mais ativo com os alunos, porque você tem um contato muito mais direto e, entre aspas, a diferença de idade entre o professor e o aluno vai conseguir estabelecer justamente isso, já que eles estão um pouco mais maduros, principalmente os 17, 16 anos. Para mim, esses são os maiores pontos que você pode ter na docência. Obviamente, tem muitos outros que muito mais complexos que isso, mas acho que esses são os principais, pelo menos para mim.